Boa tarde, meus amigos, tudo bem com todos? Com a bênção de Deus e dos bons espíritos, vamos iniciar mais um estudo nosso das terças-feiras da casa Irmão José, ok? Então nós paramos no item 211 do capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Então vamos passar para o item 212. Vamos lá. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente, e não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se ele possa desembaraçar mais tarde, se não convém mais, porque não se pede impunemente assistência para o que seja a um mau espírito, o que pode fazer pagar caro seu serviço. Algumas pessoas, impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica, muito lenta, na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir do que para vir. Conhecemos que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para afastarem sua vontade, por anos de obsessão de toda espécie, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra primeiro abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão ou na pretendida força de seu subjugado para o perseguir à vontade. Então olha só, na questão anterior nós falamos que o médium teria que ter muita prudência para não cair em erro e ser enganado por outros espíritos levianos ou mesmo maus espíritos. Os espíritos, através de Kardec, sempre nos disseram para estarmos nesse desenvolvimento mediúnico, rogando a Deus, pedindo ao nosso espírito guardião, nosso anjo protetor, para nos auxiliar neste momento. Mas nos alerta aqui na questão 212 que não só em cair em erro, como tem médiuns que buscam esse erro por vontade própria. Eles querem escrever a qualquer custo. E eles evocam a presença de qualquer espírito, inclusive um mau espírito, dizendo e tendo conhecimento ou a consciência, vamos dizer assim, de que quando eles quiserem, eles desenvolvem a faculdade mediúnica com esse mau espírito, depois encaminham ele, conseguem se livrar desse mau espírito. É um ledo erro, tá? Porque olha só, a lei de causa e efeito nos faz trazer compromissos e compromissos sérios. Então, se eu evoco um mau espírito para me auxiliar no desenvolvimento da minha faculdade mediúnica da escrita, é fácil evocar ele. Ele vai vir, tá? Mas olha só, para desvincular dele é outra história. Então, existem relatos de que essa presença, essa evocação, faz com que o médium fique em dívida com esse mau espírito. Esse mau espírito vai entender que o médium lhe deve aquele favor e vai lhe cobrar caro isso. Então tem que ter muita cautela. Não se faz pensar que é um médium forte, que vai conseguir se desvincular desse espírito, que não é tão simples. Seja um médium forte com bons espíritos, mas não tenha esse ledo erro de evocar. Aqueles citam obsessões que duraram anos e anos, obsessões que não afetam tão só o espírito, mas também a matéria. Nós vivemos em comunhão, então esse mau espírito pode atrapalhar a sua convivência familiar, a sua convivência no trabalho, nos frutos de cada dia. Então é muito complicado e muito sério você utilizar a mediunidade e realizar compromissos com esses maus espíritos. Então é importante que o trabalho seja sério, seja realizado numa casa séria, com pessoas sérias e com um compromisso sério. Tenha paciência, a mediunidade é algo natural, ela vai vir naturalmente. Quando você menos espera, com o treinamento, com o desenvolvimento, com o estudo, você vai adquirindo aos poucos, de pouquinho, o seu desenvolvimento mediúnico. Nossa evolução, ela não dá saltos.
tá? Ela é de passo em passo. Então, tenha paciência, rogue sempre a Deus primeiramente para autorizar o seu anjo guardião ou os bons espíritos para te auxiliar no desenvolvimento mediúnico e na escrita. Não rogue auxílio de espíritos maus, zombeteiros ou levianos, tá certo? O item 213 vai falar um pouco sobre a escrita. Item 213. A escrita é, às vezes, muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas, com certos médios, é difícil de decifrar, por outro que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito. Com bastante frequência é formada os traços largos. Os espíritos são poucos econômicos no papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega, quase sempre, a obtê-la mais limpa por exercícios frequentemente firmes, empregando uma forte vontade, e pedindo com ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos frequentemente adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais, para indicar uma pergunta que lhe desagrada e que não quer respondê-la. Farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Então vamos lá. É possível que essa escrita seja de uma forma muito legível, muito tranquila de ser lida por qualquer pessoa, mas também tem aquela escrita pouco legível que só o médium consegue escrever, consegue ler, tá? Por que ele consegue ler? Porque ele, de alguma forma, participou daquele momento, daquele evento. Então é possível, até mesmo por intuições, que ele consiga fazer aquela leitura. Mas há também as escritas que nem o médium mesmo consegue ler. Há palavras que é impossível que outra pessoa ou o médium leia. Nesse caso, pede-se ao espírito comunicante que recomece e faça novamente. Geralmente ele sempre faz. Se o médium sempre escreve de forma muito ilegível, é possível, com um treinamento diário, com muito ardor, com muito esforço, ele está treinando e habituando aquela escrita melhor. De alguma forma vai calibrando aquele aparelho mediúnico para ele ter uma escrita melhor, uma forma mais correta, mais legível para se escrever. Porque tem que ser legível mesmo, senão não adianta. O trabalho não pode ser desperdiçado. Os momentos que nós temos de comunhão com os benfeitores, com os espíritos, tem que ser aproveitado ao máximo. O intercâmbio do plano material com o plano espiritual não é realizado a qualquer momento. Aquele médium que fala que está conectado 24 horas por dia com seu mentor e todo dia, 24 horas por dia ele tem mensagem, tenha cautela com esse médium. O intercâmbio tem um horário marcado, a hora certa para aquilo ocorrer. Nossos mentores ou os bons espíritos não se encontram 24 horas por dia a nosso dispor. Então é necessário o momento correto para isso, tá? Então, com o treinamento certo, ele vai estar conseguindo. Aqui, Kardec, através dos espíritos, nos fala também que é possível que o espírito comunicante crie sinais. Por exemplo, se a pergunta é impertinente e ele não quer responder aquela pergunta, ele dá um sinalzinho, como se fosse um traço mais longo ou alguma coisa assim. Nós estamos falando da mediunidade, da psicografia. Então ele não vai falar, não vai ter psicofonia. Então ele vai dar o sinal através da escrita. Ok? Ainda continuando a questão 200 e o item 213, tem mais um parágrafo dele aqui, tá? Quando o espírito terminou o que tinha a dizer ou não quer mais responder, a mão fica imóvel. E o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem perder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se não há senão uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando ele partiu.
Então, olha só. Esse médium, nós estamos falando do médium da psicografia mecânica, né? Então, enquanto o espírito está comunicando, a mão vai estar ali convulsivamente escrevendo sem interromper. Se cessar aquela comunicação, a mão vai parar. E o médium, por mais que se esforce, não vai ter escrita. Por quê? A obra é do espírito, não é do médium. O médium é só o aparelho do qual está sendo utilizado o espírito. Ok? Então, cessou a comunicação, o médium sempre sente que aquele espírito não está mais ali próximo, não está comunicando, e ele finaliza. Então, não vai ter nenhum movimento involuntário. O médium vai saber a hora e o momento em que a comunicação parou. A mãozinha vai parar, o lápis vai parar de escrever e não vai ter mais nada. Tudo que ele escrever dali para frente vai ser do médium, tá? Então, mas nós estamos falando aqui de médiums corretos, médiums sérios, ele não vai estar fazendo isso, ok? Então, para finalizar, tais são as explicações, as mais essenciais, que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer, na prática, certos detalhes que seria inútil referir aqui, e para os quais os princípios gerais servirão de guia, que muitos experimentam e se encontrarão mais médios do que se pensa. Então, esse pequeno esboço, realizado pelos espíritos através de Kardec, é sobre a psicografia. Vai ter alguns detalhes, vai ter algumas nuances que você vai estar vivendo isso no seu dia a dia de prática e desenvolvimento mediúnico. Mas olha só, as diretrizes para se estar desenvolvendo um médium psicógrafo está aqui, está nesses itens que nós lemos agora. Tá? Então, é muito importante que as pessoas estudem, que os médios estudem o livro dos médios, tenha isso como diretrizes, é a base. Tudo que vier e estiver fora desses princípios aqui, o médium tem que ter a cautela e estar muito vigilante nesse ponto aí, certinho? Então vamos lá, item 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica, é o que nós falamos. Todos esses itens anteriores é do psicógrafo mecânico, aquele que não participa conscientemente daquela escrita, tá? Ele é só a extensão da caneta mesmo. É a que todos os médios procuram obter com razão, mas o mecanismo puro é muito raro e, frequentemente, se mistura com a intuição. Então, o médium puramente mecânico é raro, tá? É muito raro ter. É mais comum que se tenha esse médium misto, que se também misture essa mecânica com a intuição. Claro que nós temos também um médium puramente intuitivo. Tendo o médium a consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se aquilo vem dele ou de um espírito estranho. Não tem nada com que se inquietar e deve continuar mesmo assim. Que observe com atenção e reconhecerá facilmente naquilo que escreve uma porção de coisas que não estavam no seu pensamento, e mesmo que lhe são contrárias. Prova evidente que não vem dele. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Então, olha só, o médium intuitivo, a psicografia por intuição, pela aquela transmissão de pensamento do espírito ao médium, não sendo mecânica, ela sempre traz essa dúvida para o médium. Nossa, eu escrevi, mas será que isso é meu ou é do espírito comunicante? Todo médium tem essa dúvida quando ele se inicia pela intuição, tá? É muito comum. O que deve ser feito? Prática. Quanto mais você praticar, você vai estar compreendendo melhor o que é seu e o que é do espírito. Divaldo Franco sempre fala para nós que no início da psicografia, do desenvolvimento do médium psicógrafo, 80% do que ele escreve é dele, é anímico, 20% do espírito. Então é necessário que o desenvolvimento, a prática e o estudo seja persistente na vida daquele médium para que essa porcentagem se altere, que seja 80% do espírito comunicante e 20% apenas do médium. Tá? Como ele participa daquele momento, passa aquela comunicação pelo crivo da sua razão, é fato que vai ter algumas nuances próprias do médium. Mas leia atentamente, você vai verificar que a essência não é, que muitas coisas não se citavam no seu pensamento, que muitas coisas eram contrárias ao seu pensamento,
Então você vai estudando a sua escrita e vai verificando realmente o que é do espírito. Quanto mais estudado, mais afinado se encontra esse médium, melhor ele vai estar dissipando eventuais erros, ok? Item 215. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas, e estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente, e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços, se sabe aproveitá-la e se não a repele. Então, se esse médium psicógrafo não é um médium mecânico, é inútil ele ficar insistindo, tentando desenvolver uma faculdade mediúnica da psicografia mecânica se ele não a tem, tá? Mas nem por isso a sua mediunidade psicógrafa de intuitiva não vai lhe dar bons frutos. Pelo contrário, ele tem que se dedicar a ela, escrever e tentar desenvolver e estudar cada vez mais para trazer coisas boas mesmo, colher bons frutos, tá? Nós temos que dar frutos, ser uma rosa bonita onde Deus nos plantar. Então, se nos plantou na faculdade mediúnica intuitiva, é essa, seja uma flor bonita ali naquele campo, não tem problema, tá? Continuando a questão 215. Se depois de tentativas inúteis, continuadas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se inquietar se vem dele ou de outra fonte estranha. Então olha só, ele está dando uma dica para nós aqui como que é o desenvolvimento mediúnico do médium intuitivo. Tentou, não veio de forma mecânica, escreva o primeiro pensamento que lhe é sugerido. Ainda que você entenda que aquele pensamento é de você mesmo, mas escreva, experimente, faça isso acontecer, tá? A experiência lhe ensinará a fazer essa distinção do que é seu e do que é do espírito. Ocorre a miúde, aliás, que o movimento mecânico se desenvolve ulteriormente. Então, olha só, lhe sugere o primeiro pensamento, tá? Ainda que não seja do espírito, você escreve. Começa a escrever, o restante vem vindo de uma forma mais mecânica. O primeiro passo, o primeiro pontapé acaba sendo do próprio médium mesmo, tá certo? Dissemos mais acima que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou do espírito estranho. É, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado faz um trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa que ele se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe vêm boas ideias, que agradeça ao seu bom gênio. E lhe são sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Opa, bacana isso aqui, hein? Então, olha só, esse médico que está iniciando, ele tem que realmente estar fazendo, escrevendo, experimentando, ok? Pouco importa neste momento de desenvolvimento mediúnico se esse pensamento é seu ou não. Se a ideia é boa, se a ideia está dentro do que Kardec nos trouxe, está dentro das obras básicas, ou então é bacana, vamos lá, essa ideia é legal, vamos escrever. Ainda que eu não consiga intitular, dar o nome de quem escreveu, mas se a ideia está coerente, opa, bacana, vamos escrever sim. O que nós temos que ter muita cautela aqui é com o trabalho de psicografia para entes queridos. Às vezes a pessoa vem numa casa espírita e ela quer uma cartinha do seu ente querido. Então, nesse ponto, o médium tem que ter muita cautela, tá? Porque, olha só, nós estamos trabalhando com o sentimento de uma pessoa que se encontra encarnada e que seu ente querido desencarnou. Então, nós não podemos ser levados a erros ou ter sequer a dúvida de que aquele espírito esteja comunicando mesmo, ok? Nós não podemos mais insistir no pensamento, na intuição, no que foi escrito, não, tá? De forma aleatória, não. Para as cartinhas de entes queridos, o médium tem que ter certeza da comunicação, do espírito que está comunicando, tá? Essa comunicação tem que ser mais limpa possível. Por quê? São pessoas que procuram a casa espírita, provavelmente sem um estudo da doutrina espírita. São pessoas que procuraram pela dor e tudo mais. Se o médium se arrisca a realizar uma cartinha dessa com dúvida, ou uma cartinha muito anímica, ou não está experimentado, não é um médium experimentado o suficiente para filtrar de forma correta o pensamento intuído,
ele vai fazer com que aquela pessoa que procurou a casa espírita fique em descrédito com a doutrina. Não acredite, pense que o médium é um charlatão, então tem que ter muita cautela quanto a isso. Agora, as psicografias intuitivas de orientações, de mentores, tá? Mais do grupo fechado da casa, não tem problema nenhum, ok? Claro, passando pelo seu crivo. Não vamos escrever qualquer coisa e ler qualquer coisa também, tá certo? Item 216. Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja, em uma palavra, o que se chama de um médium feito. Seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Não venceu senão uma resistência material. E é agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades, e tem, mais do que antes, necessidade de conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão armadas. Se quiser, muito cedo, voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Então, olha só, o médium está bem, desenvolveu, é um médium feito, está escrevendo bacaninha. Então, quer dizer que ele não precisa mais de instrução? Não, agora eu não preciso mais de instrução, eu vou fazer um trabalho num tal lugar, numa casa tal, e não preciso de instrução mais nenhuma. O que é não precisar de mais instrução? A instrução do seu anjo guardião, dos mentores daquela casa espírita, dos coordenadores daquele trabalho. E a instrução da teoria, do estudo. O médium não pode parar de estudar, não, tem que estudar direto, diariamente. Tá? Além do que, ele tem que ter uma conduta pessoal compatível também com a conduta moral da doutrina. Não adianta um médium ser uma pessoa dentro do centro e em casa outra. Tá lá escrevendo cartinha, falando de amor, de perdão, de gratidão, sai do centro e achuta o cachorro na rua, briga com o vizinho, briga com a esposa. Opa! A mediunidade também começa no lar. O cuidado, a higiene da sua mediunidade, sua ferramenta mediúnica começa no lar, no seu dia a dia. O médium é médium 24 horas por dia. Não é só dentro da casa espírita, não. Então tá lá, ele conseguiu, estava escrevendo bacaninha, escreve fluentemente, certinho. Ele só rompeu o seu empecilho material, tá? Opa, ele conseguiu vencer qualquer barreira material para a escrita. Então, a faculdade mediúnica tá bacaninha, calibradinho e certinho, ok? Mas ele não pode se esquecer da sua condição de médium, da sua condição moral de médium. Senão ele pode ser abandonado pelos bons espíritos, por quem está guiando ele. Então tem que ter essa humildade. Não tem que ser presunçoso, não. Opa, rompi meu obstáculo material da minha mediunidade? Legal. Agora eu quero fazer mais obras mesmo, mas com o apoio dos benfeitores. No tempo dos benfeitores, tá? Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós não temos condições de entender isso, tá? O tempo é de Deus. Então nós vamos ser gratos e estar dispostos ao trabalho, ok? Ser gratos pela faculdade mediúnica, por termos vencido esse obstáculo material e estar aptos ao trabalho, mas o trabalho com segurança, certinho? Nós não podemos vacilar nesse momento, não. Olha, nós tivemos casos na nossa própria casa espírita mesmo, com nossa médium bem desenvolvida, bacaninha, prudente, com total responsabilidade. Então ela nunca se deu, ela nunca foi presunçosa e tudo mais. Então nós recebemos uma caravana na casa espírita, caravana de pessoas que queriam cartinhas dos seus entes queridos. Em determinado dia, uma pessoa dentro da caravana pediu uma cartinha de um ente querido que se encontrava encarnado. Então ela queria testar a médium naquele momento. O seu benfeitor amigo comunicou com a médium naquele momento e disse: olha, a pessoa está requerendo a cartinha de quem está encarnado. Então não vai vir cartinha, essa pessoa está encarnada. Tá? Ela está só te testando. Então essa médium se encontrava protegida, num trabalho sério, e foi intuída ali, ó, não é o momento. A pessoa está encarnada. Ela iria ser só testada. Então imagine, se esse médium está entregue, presunçoso, entregue a outros espíritos levianos, iriam fazer o quê? Desmoralizar esse médium. Poderia comunicar se passando por esse ente querido já encarnado. Pensa o impacto que teria na vida do médium,
o impacto que teria na casa espírita também. Então é muito importante essa cautela constante. E a conduta de médium, a conduta moral, seja onde for. Vamos cair em erros? Sim. Não somos perfeitos, nós não estaríamos em um pleno de provas e expiações, tá? Mas olha só, podemos evitar ao máximo a conduta reta, tendo Cristo como guia e modelo da humanidade. É Ele, é através dele que nós temos que ter o nosso modelo. Então, se eu falhei, eu peço perdão, não é? Se falharam comigo, que eu seja indulgente e que eu tenha o amor e a caridade acima de tudo aí, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, para a gente fechar sobre a faculdade mediúnica da psicografia, o item 218. Se, malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de nenhum modo, será preciso renunciar a ela. Então olha só, tentei de todas as formas desenvolver minha mediunidade da psicografia e de nenhuma forma eu consegui. Então o que eu vou fazer? Eu vou renunciar. Eu não vou ficar perdendo tempo tentando desenvolver algo que eu não tenho, tá? Como se renuncia a cantar quando não se tem voz? Aquele que não sabe uma língua serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é, para eles, um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho por este ser surdo e cego, e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se não podem nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Então olha só, tentei desenvolver minha mediunidade, seja ela qual for, psicofonia, psicografia, o que for. Não desenvolvi. Beleza, não perco tempo, não fico insistindo nisso, tá? Os espíritos nos falam aqui, não perde tempo, continua servindo da mesma forma, ok? Se eu não tenho essa faculdade mediúnica, eu estou abandonado? Não. Nós podemos ver que os espíritos estão ao nosso lado o tempo inteiro. Nós temos intuições o dia inteiro, basta a gente prestar atenção. Não só a intuição, como também a proteção necessária. Então é importante, meus amigos, que nós tenhamos essa conduta do médium, sendo médium ou não. Essa conduta boa, essa conduta de amor, nós temos que ter ela no nosso dia a dia. Porque nós traremos boas companhias espirituais para o nosso lado. Nosso anjo da guarda vai estar feliz do nosso lado ali, nosso mentor, os bons espíritos. Então nós vamos ter sempre essa boa companhia. Então, se eu não sou um médium ostensivo, materialmente falando, de fenômenos e tudo mais, eu estou sempre eu com bons espíritos ao meu lado também. Pode ter certeza disso. Médiuns todos são. Então nós vamos ter inspirações, boas intuições e a proteção necessária também. Bom, estou dentro de uma casa espírita, é raro não termos outros médiuns ali. Então outros médiuns também poderão comunicar. Esses benfeitores amigos podem comunicar conosco através de outros médiuns. Se eu não sou o médium que traz a comunicação, o outro pode trazer. Ok? Não tem nenhum? Não tem problema. Nós não estamos abandonados de forma alguma. Tá? Onde o amor e a seara de Jesus está lá, opa, estamos bem servidos de bons espíritos lá também. Certinho? Bom, é isso aí, pessoal. Nosso estudo de hoje vai ser essas questões. Algumas foram um pouquinho mais longas do que as outras, tá? Mas essa semana ainda vamos fazer um novo estudo, que a gente ficou 2 semanas sem estar realizando ele, então vamos fazer 2 estudos seguidos, tá bom? Se der tempo, nós vamos fazer até 3. Vamos subir 3 vídeos aí pro nosso canal, tá bom? E aí no próximo estudo nós vamos começar a falar sobre a mudança da caligrafia. Perda e suspensão da mediunidade pode acontecer também. A perda ou a suspensão da mediunidade é possível acontecer também, tá bom? E depois nós vamos entrar já no capítulo 18, falando sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. Capítulo importantíssimo para nós, tá certo? Então que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, abençoe suas famílias. Com a graça de Deus e dos bons espíritos, estaremos logo aí transmitindo outros vídeos para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, viu?